E aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascope e hoje vamos conversar sobre a HQ The Witcher, A Maldição dos Corvos. Ela é a terceira história lançada e escrita por Paul Tobin, que é o mesmo roteirista da Casa de Vidro e Filhos da Raposa, as duas anteriores, e desenhada por Pike Kowalski, um desenho também muito bonito que combina bastante com a história. Ela foi lançada fora do Brasil pela Dark Horse Comics e aqui no Brasil as 5 edições foram compiladas e publicadas pela editora Pixel nessa versão capa dura muito bonita e de muita qualidade. Aqui na lombada lateral nós temos também o número 3, como nas outras nós temos o número 1 e 2, porém a sua leitura funciona de forma independente das demais, sendo aqui uma história com começo, meio e fim. E uma coisa que é bem interessante de falar já sobre essa história aqui é que ela possui marcações temporais bem claras. A história ainda funciona independente de um contexto geral do universo de The Witcher, então quem nunca teve esse contato vai conseguir ler de uma forma bem tranquila. E é interessante comentar que, como a própria capa mostra, nós temos aqui um protagonismo dividido entre o Geralt, a Ciri e a Yennefer na história. Então é bem interessante essa aparição dos personagens. Porém, aqui entra a questão da marcação temporal que eu disse, porque a história toma como partida o final de The Witcher 3. Como a gente sabe, The Witcher 3 tem vários finais. Como eu também já falei, para quem não jogou e quer ler, dá para ler de boa, mas para quem jogou, vai ter que acabar tomando como verdadeiro o final em que a Ciri se transforma em uma Witcher e vai cumprir contratos para caçar monstros. E esse é o enredo da história, em que eu vou comentar brevemente antes de entrar na parte com spoilers, em que Geralt e Ciri estão em uma floresta indo até Novigrad cumprir o contrato de caçar uma estriga, a mesma que Geralt quebrou a maldição no conto bruxo. E então eles encontram um troll levando uma mulher em uma sacola. Eles ajudam a mulher, fazendo uma troca da mulher por uma poção com o troll, é bem legal essa parte. E aí eles montam um acampamento. No meio da noite são atacados por um lobisomem, consegue derrotá-lo, e segue em viagem no dia seguinte até Novigrad. A partir daqui começa a parte de spoilers, então se você não está interessado em saber mais sobre o desenvolvimento da história, ou o que acontece até mesmo no final, eu te aconselho a dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque lá tem o tempo em que eles terminam e volta a uma análise mais geral da HQ. Após eles acordarem no dia seguinte, eles seguem caminho até Novigrad, parando antes da cidade em uma estalagem, onde a mulher se revela um dúplice e eles também estavam meio que cumprindo um contrato levando aquele dúplice, porque era um dúplice que tinha cometido uma série de assassinatos. Então, entregue o dúplice, eles seguem até Novigrad, até uma sauna onde uma moça que os contratou, que se apresenta como uma sacerdotisa ou prostituta, depende por quem olha ela, segundo a própria personagem, e ela revela que ela estava presente no parto que deu origem à princesa Ada no conto bruxo também. Ela era uma das sacerdotisas que auxiliaram no parto do que viria a ser aquela estriga que Geralt caçou. E aqui na história é bem interessante o jeito que eles abordam isso, porque são mostrados flashbacks daquela batalha. Melhor do que isso, é mostrado quase que a batalha na íntegra. O conto aqui é quase que ilustrado de uma forma bem completa. E é revelado também que personagens dessa história são 2 irmãos, mais especificamente, são filhos de Ostrid, o homem que Geralt utilizou como isca para caçar a estriga, e queria que ele fizesse o oposto do que o rei Foltest tinha mandado naquele conto. Então, esses 2 jovens também é mostrado flashbacks em relação ao seu passado e mostrado a origem de suas maldições. Porque o irmão, que é o mais novo, ele é amaldiçoado em ser um corvo. Ele possui pena nos braços e pode se transformar em um corvo mágico. A menina, ela é uma criatura também. E na verdade, a sacerdotisa que chamou os bruxos lá não queria bem que eles matassem a criatura. Queria que fosse feita o rompimento da maldição. Porém, aquela criatura, ela já é ciente do que ela está realizando. Ela sabe os atos dela, apesar do seu passado. Ah, mas qual é seu passado? Com a morte de Ostrid, a família ficou numa situação muito complicada. Com a guerra, os campos ficaram repletos de mortos. Então, os irmãos foram até o campo,
roubar dos mortos. E na necessidade de se alimentar, a menina começou a se alimentar da carne dos soldados mortos, levando essa carne para casa para alimentar a mãe doente. Porém, os aldeões locais, que não gostavam de dividir o alimento até então, sentiram um cheiro muito bom de uma refeição que ela estava preparando e comeram a refeição dela. Até que ela revela o que é que tinha ali, né, que era carne de soldado morto, e ela acaba sendo amaldiçoada justamente por consumir dos mortos e fazer outras pessoas também consumirem. A partir disso que eu falei, que mostra o background desses dois irmãos, existe uma relação direta com os bruxos, porque, como eu disse, eles são filhos de Ostrid, e eles atribuem aos bruxos a situação que eles estavam passando em casa, mesmo ocorrendo a guerra, mesmo com as ações do pai. Então, assim, é uma história que não existe muito uma questão de inocência. Todo mundo ali possui alguma espécie de culpa, mas em diferentes níveis. Então, Ciri vai enfrentar a criatura, porém ela não dá conta e acaba ferida. Yennefer e Geralt a resgatam, cuidam dela, e então, após Ciri ser curada, eles retornam para o local em que a sacerdotisa trabalhava. E ali a criatura aparece novamente para enfrentar Geralt, porém ela sai na pior, porque já é um bruxo mais experiente e ela não está enfrentando somente a Ciri, está enfrentando os dois bruxos. E nesse momento em que ela está quase morrendo em cima de vários entulhos pegando fogo, ela questiona Geralt se ele não vai quebrar a maldição dela igual ele fez com a princesa Ada. E ele diz que não, ele vai deixá-la morrer porque a maldição dela já não tinha mais como ser quebrada devido aos atos que ela realizou para se transformar no que ela se transformou e também os atos pós-transformação, que foi assassinar muita gente e estar plenamente ciente em busca de vingança. Bom, com o final dos spoilers, agora vamos entrar em algumas características um pouco mais gerais da história. Primeiramente, comentando do desenho. O desenho é muito interessante. E como eu disse no começo, para quem viu os spoilers já está ciente do que eu estou falando, a história vai tratar da caça de uma estriga. E é muito interessante porque o Geralt já caçou uma estriga, que foi a princesa Ada, né, que ele quebrou a maldição no caso. E nesta HQ nós temos o conto O Bruxo praticamente ilustrado. Isso é muito interessante porque agora com a série de The Witcher nós temos uma visão desse conto. Mas quando saiu essa HQ, nós tínhamos apenas a visão de The Witcher 1. E a forma com que é ilustrada aqui é muito interessante. Na HQ em geral, nós temos duas retomadas de tempo. Temos o tempo presente, o tempo em que se passa o conto da estriga e o tempo em que se passa o conto de outros dois personagens. E é muito fácil de você distinguir esses tempos, porque aqui nós temos uma coloração normal, vamos dizer assim, para o conto que está se passando no presente. E quando nós vamos para o conto que se passa no passado, a gente tem uma coloração um pouco mais amarelada. E isso é bem interessante porque não deixa dúvidas do que é presente, do que é passado, não confunde o leitor e consegue separar de uma forma gráfica e extremamente clara o que a história quer te contar. E como eu já disse também no começo, os desenhos são muito interessantes, muito bonitos, combinam muito bem com a história. E vamos entrar agora em uma questão de roteiro, que essa daqui não é minha revista favorita de The Witcher, eu acho ela bem fraca na verdade, a história é interessante, eu recomendo para todo mundo ler, mas ela é uma das mais fracas lançadas. Porque aqui, eu particularmente tive um pouco de problema com essa marcação temporal, e de você tomar um final de The Witcher 3 como sendo canônico, mesmo que a história tenha o selo aqui da CD Projekt Red, seja assinada, autorizada e tal. Eu acho um pouco complicado você tomar esses rumos, porque eu acho que você joga bastante fora o que você constrói durante o jogo, e como uma experiência individual pode ser bastante desapontador para vários fãs. E também pelo tratamento que é dado a Ciri na história, porque aqui existe uma parte da história em que a Yennefer e o Geralt estão discutindo sobre se a Ciri deve ir caçar a estriga ou não, tratando ela como uma criança, sendo que se a história se passa após The Witcher 3, era para ser tomado que a personagem já possui uma certa maturidade, não haveria necessidade
de um cuidado excessivo, assim, então a Ciri ela é representada de uma forma mais fraca do que ela realmente é quando se toma como referência o tempo que se tomou. Então isso me incomodou bastante na história. Não vou falar que estragou a história, porque a história é interessante, só que é um ponto que te deixa coçando a cabeça, sabe? Tipo, tá, o que ele fez aqui no roteiro pra dar esse nerf na Ciri desse jeito e desconsiderar que ela enfrentou a caçada selvagem do Witcher 3, sabe? Então esse é um dos únicos pontos que me incomoda na história, porém não é um ponto irrelevante, é um ponto muito importante e que eu acho que afeta vários leitores fãs da franquia. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido essa review e comentários da HQ The Witcher, A Maldição dos Corvos. É uma história que ela é interessante, vale bastante a pena ser lida, tem algumas ressalvas, mas é uma boa leitura. E se inscreve aqui no Megascope, ativa o sininho para receber todas as notificações, dê uma olhada na descrição, porque lá além das nossas outras redes sociais, também tem o link do Padrim, caso você queira nos apoiar financeiramente. E nos comentários me fala aí se você leu A Maldição dos Corvos, qual é a sua HQ favorita de The Witcher, e sugestões para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.